por favor, no livro de Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Eu pedi ao Senhor uma palavra para essa noite. E o Senhor me levou aqui para esse contexto de história. Quero ler junto com você. Está aqui? Não. 26, versículo 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Versículo 4. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Até aqui. Daqui a pouco a gente desce mais. Esse texto, volta lá para o versículo 1, por favor. Versículo 1. Ele inicia dizendo: houve fome naquela terra, e como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. A história começa de Isaque passando pela mesma situação que o pai dele tinha passado. Há um passado não muito distante, Israel também tinha passado pela mesma situação de fome. E por alguns momentos, alguns períodos da história, muitos desceram ao Egito. Abraão foi um que desceu ao Egito. Muitos outros procuraram, né, a dependência descendo ao Egito. O Egito é um local enorme, né? No mundo antigo, quando havia fome em Canaã, a solução mais certa de todos era descer no Egito, ir lá para o Egito. O Egito era fértil por causa do rio Nilo, né? Então, como o rio Nilo passava em volta, era um local muito fértil e funcionava como um refúgio econômico para as nações menores do lado. E em tempos de crise, todo mundo descia para lá. Então, o pai de Isaque, Abraão, já havia tomado esse caminho. No Gênesis capítulo 12, ele desceu ao Egito. E falando do Egito, humanamente, nós comparamos o Egito com o mundo, né? Nós comparamos o Egito, o local que afasta de Deus. Pois bem, mas o que me chama a atenção nesse texto, então você percebe que o Egito era um local onde tudo que se plantava dava, era uma nação próspera economicamente. O que se tornava uma nação próspera naquela época e até hoje são rios fluentes de água doce, aonde abastecia a cidade e a terra tornava-se fértil. Isso trazia para a população uma riqueza muito grande. É um Egito muito antigo, então todas as nações que estavam por ali tinham algum problema, eles desciam para o Egito. E algumas vezes Deus acompanhou e ali levou. Abraão teve a sua experiência passando pelo Egito. O tempo passa, Abraão já não existe mais e de repente Isaque se vê na mesma situação. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque. Então, por isso, então a gente analisando o texto que está ali, deixa a tua Bíblia aberta para a gente analisar o texto como ele está. Houve fome na terra e como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então, a fome que estava acontecendo no momento presente de Isaque já tinha se repetido com o seu pai.
Por isso Isaac foi até Abimeleque. Por que ele foi? Porque estava uma fome muito grande. E ele vai até Abimeleque. E ele vai chegar lá e conversar com ele. Abimeleque era o rei dos filisteus em Gerar. Vai no versículo 2, por favor. Vai no 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se nessa terra. Que terra que ele estava falando? A terra de Gerar. Gerar era uma terra que era diferente do Egito. Era uma terra que era dominada pelos filisteus, outrora e sempre inimigo do povo de Israel. Então aqui eu já inicio falando aqui com vocês que nem sempre Deus ele vai agir pela lógica humana. E aqui eu entendo que uma das maiores dificuldades nossa é a gente sempre entender que Deus ele vai na lógica humana. Então, porque teve fome no tempo do meu pai, e o meu pai foi para o Egito, Deus salvou o meu pai e o meu povo porque ele foi para o Egito, vai ser assim comigo também. Então, aqui eu já aprendo que nem sempre o que aconteceu lá atrás com a tua família vai se repetir com você. Né? Então, às vezes você carrega uma culpa, alguma coisa que não deu certo com seus pais, e você pode dizer assim: aconteceu com os meus pais, também vai acontecer comigo. Não deu certo o casamento dos meus pais e comigo também vai ser assim. Então, às vezes a gente vai carregar essa culpa. Então, porque teve fome, o filho tomou a mesma posição. E é muito forte isso. É muito forte quando a gente pensa que é como se sequestrasse o nosso querer. Vamos falar de casamento, né? Está na minha mente aqui agora. Eu não vou casar e o casamento que eu vou casar não dá certo. E aí, por que não dá certo? E aí, o teu subconsciente joga lá para trás. Não, porque da minha mãe também não dava certo, meu pai fazia isso e tal. É por isso que não vai dar certo. E você acaba trazendo isso para a tua vida. E de fato não vai dar certo mesmo. Mas não é porque não deu certo para a tua mãe. Não vai dar certo é porque você está interiorizando essa palavra que não vai dar certo. A partir do momento que eu encontro Jesus, coisas novas vão acontecer. Então, não importa como foi a história dos teus pais, como foi a história do teu avô. Não, porque o meu pai é assim por causa do meu avô, o pai dele era desse jeito, e eu também sou assim por causa disso. Não. Em Jesus você pode acabar com isso. Então, se lá atrás você não tem uma boa referência de casamento, estou falando aqui, ou de vida, não quer dizer que você vai ter essa má referência. Não é porque aconteceu lá, vai acontecer do mesmo jeito com você. Deus tem coisa nova para você, um novo caminho. Amém? Então a gente já começa por aqui. Então Isaac ele quis falar: não, aconteceu isso, eu vou para lá. E ele chega e Deus fala com ele. Fala: não, você não vai descer no Egito. Ele poderia questionar, a Bíblia não diz assim, mas ele poderia dizer assim: mas o meu pai foi. O meu pai foi, mas você não vai. Você vai ficar em Gerar. Mas a lógica não era ficar, a lógica era ir. Então, é isso que às vezes confunde a cabeça do ser humano, porque a gente trabalha com uma lógica real. Vai ter que ser assim. Por isso que eu sempre falo, irmão, nunca ande diante das notícias. Tá bom, eu vou, tá ruim, eu vou ficar. Não. A lógica de Deus, às vezes, é o contrário. Tá bom, você tem que ir. Tá ruim, você tem que ficar. Porque Deus, ele trabalha fora da lógica humana. Quando você trabalha dentro da tua lógica, você não está vendo o que Deus quer para você, você está vendo o que é melhor para você. E às vezes você vai bater a cabeça porque você está achando que é melhor para você. Vamos supor, você quer voltar. E todo mundo falando: não vai dar certo por causa disso, e política, um monte de coisa, e violência, um monte de coisa. Tá tudo bem. Aí você fala assim: eu não vou voltar. Agora, se Deus falar para você que chegou a tua hora para você voltar, irmão, você pode estar no Afeganistão, Deus vai cuidar de você. Porque a lógica não é tua, a lógica é de Deus. Você entende? Então, por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente acha que Deus ele sempre vai trabalhar dentro da lógica, naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito. Ele disse assim: fica em Gerar. Mas ficar em Gerar é ficar com os meus inimigos. Ficar em Gerar é ficar com os meus opressores. Ficar em Gerar é ficar com o invejoso.
Se eu for para o Egito é melhor, porque lá eu já conheço a história, meu pai já esteve lá, quem sabe ele pode falar assim, tem um amigo na época do meu pai que ele já falou que vai cuidar de mim. Então a lógica era descer para o Egito, e Deus fala para ele, fica. E muitas vezes, irmãos, nós batemos a cabeça, nós temos problemas muito sérios, porque a gente não entende o que Deus quer para nós. Eu queria que você resetasse a tua mente a partir de hoje e parasse de você analisar a tua vida de acordo com aquilo que você acha que é melhor para você. As pessoas sempre falam assim, você está muito bem, você não tem que sair ou ficar. Não é o fato de você estar bem que define se você fica ou vai. Não é. Não é. O que define se você fica ou vai para o Egito, ou fica em Gerar, ou vai ou fica, não é se você está bem ou não. É se Deus está mandando você ir ou se Deus está mandando você ficar. Porque se você está bem e Deus manda você ficar, está muito bom, é cômodo. Deus está falando comigo, não é? É muito cômodo, porque assim, eu junto que está muito bom comigo e Deus ainda chega assim, eis que eu te digo, meu filho, não vá, fique. Meu Deus do céu, mel na chupeta, estou vivendo o melhor da terra, vou ficar por aqui. Agora, Deus fala assim, larga tudo, meu filho, e vá. Aí você questiona, mas como assim ir? Porque aí a gente já começa a colocar os problemas. Mas lá é assim, lá é assim, lá é assim, lá é assim, e tal. E aí Deus fala assim, vai. E aqui você está entendendo de Gerar e o Egito, é a mesma coisa. Tem pessoas que podem dizer assim, Deus, eu quero ir para o Egito, eu quero ir lá porque eu já conheço. O Egito pode ser tanto para ir, tanto para ficar. E Deus está falando, eu não quero que você desça para o Egito. O que ele está querendo dizer? Eu não quero que você estribe nos teus próprios entendimentos. Eu não quero que você confie naquilo que você acha que está bom para você. Eu não quero que você fique e tome decisões de acordo com aquilo que você acha que vai ser bom para você. Eu quero que você não fique aqui. Aí você tem uma série de situações. Não, eu não vou ficar em Gerar. Eu não vou ficar em Gerar porque aqui meus inimigos são muito grandes. O Egito é melhor para mim. Mas Deus está falando, fique em Gerar. E o ficar em Gerar é ficar, às vezes, fora daquilo que todo mundo está falando. Você é doido. Quando você toma uma decisão diante de Deus, normalmente é só você que toma. As pessoas não entendem por que você toma. E a pessoa sempre fala assim, mas você vai fazer isso? Olha como está a tua vida. E aí hoje eu vou falar para você, nunca se sinta tragado por isso. Que você não anda de acordo com o que as pessoas pensam sobre você. Você anda de acordo com o que Deus pensa sobre você. Não é porque as pessoas acham que isso é bom para você e está colocando na tua cabeça, não, ou vamos falar dentro do nosso contexto, alguém fala para você, não vem porque aqui está a pior coisa do mundo. Está a pior coisa do mundo. Mas Deus está falando para você, fica em Gerar. O que é ficar em Gerar? Vai. Fala, mas Senhor, mas não vai ser bom, porque aqui está tudo organizadinho, aqui eu acho que eu vou me dar melhor, mas Deus está falando, vai para Gerar. Eu quero que você fique em Gerar. Porque a gente tem essa percepção que Deus só vai nos abençoar segundo aquilo que está todo mundo dizendo. Sabe aquele recadinho da mamãe? Tipo assim, eu vou. Aí a mãe fala assim, não, você não vai. Aí a resposta é o quê? Mas todo mundo vai. Eu não quero que você faça, mas todo mundo está fazendo. E aí a mãe fala o quê? Você não é todo mundo. Então dentro desse contexto, eu vou para o Egito ou fico em Gerar? Deus está falando para você, você não é todo mundo. Deus tem um caminho específico para você. Deus tem uma história para você. E para cada um Deus tem uma história diferente. Irmão, nós estamos chegando aos últimos dias da igreja aqui na terra. Os últimos dias. Essa semana eu estava me lembrando, eu estava conversando com alguns amigos do Brasil, que na pandemia, se eles não tivessem chegado em casa, talvez eu estaria viúvo. E foi justamente quando eles chegaram em casa que eles perceberam que a minha esposa não estava bem e nós fomos levados, foi levada às pressas, já estava, enfim, naquela situação toda. E aí chegou, já foi internada, quase não foi entubada, graças a Deus, mas colocou para respirar. Uma semana depois, 3, 4 dias depois, fui eu para o mesmo hospital. Os meus filhos ficaram sozinhos. E você sabe, nós passamos por isso, a nossa mente estava daquele jeito, você começar a faltar ar, você já, meu Deus do céu, não vou mais viver. E a minha esposa estava internada, e em seguida eu fui internado. E ele estava conversando comigo e falou, pastor, foi um dos dias mais difíceis da nossa vida, que nós levamos o senhor no hospital,
E aí eles trouxeram uma roupa, né? E aí eu estava com uma blusa e a enfermeira pegou a minha roupa e colocaram. E ele foi conversando com o Pedro, meu filho. Agora ficou em casa só ele e a Laura. E a gente não sabia se ia voltar. Minha esposa já estava internada e eu cheguei para internar. Aí quando eu fui na primeira ala ali, que eles colocaram ali, eu estava por ali, aí de repente o Espírito Santo, eu nunca esqueço, assim que eu estava descendo a escada, ele falou assim para mim: Joel, você vai morrer. Aí ele disse assim: mas não vai ser agora não. Ainda tenho muita coisa para fazer através da sua vida. Deitei ali, fiquei ali, e de repente não sei quem descobriu, se eu era pastor, como ele descobriu. Aí ele gritou: ô Joel. Eu falei: quem que é? Ele falou: você é pastor, né? Eu falei: eu sou. Rapaz, ora por mim aí que eu não consigo sair daqui. Bom, se eu orar ele pode morrer, eu sair daqui. Mas de qualquer jeito ele ia ter que sair, né, Felipe? Aí eu orei, e não é que no outro dia, não, ele não morreu, ele saiu dali, ele foi para um outro local. E aí quando eu fiquei uma semana internado, 3 dias depois, 4 dias depois, a Neia, ela volta para casa, graças a Deus. Eu lembro que eu estava tudo fechado, só um vidrinho, né? Vocês lembram como era? Não sei se você ainda tem essa memória. Eu lembro que ela passou indo para casa, ela fez assim com a mão dela, e ali eu fiquei. E ali naquele local, diante de Deus, eu tomei algumas verdades no meu coração. Eu não mais perderei tempo em não fazer o que Deus quer que eu faça. Então por que eu estou dizendo isso para você? Irmão, Jesus já está vindo. E às vezes a gente se preocupa tanto em fazer aquilo que eu acho que é o certo, e a gente deixa de viver aquilo que Deus tem para viver. Então, eu fico em Gerar ou eu vou para o Egito? Deus está falando: não vá para o Egito. Mas no Egito tem muita oportunidade. Lá é melhor, lá é isso. Tem mais oportunidade para minha família. Fica em Gerar. Mas não, eu não. Fica em Gerar. Deus não trabalha com a lógica humana. Aí Isaac faz o quê? Ele fica em Gerar. Põe o texto aí para mim, por favor, Miguel. Põe lá, versículo 3. Vamos para o texto. E ele fica em Gerar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você, e eu abençoarei. Deus, quando deixa você ficar, Ele não solta você à toa. Olha o que ele fala: fique nessa terra, por quanto tempo? Por algum tempo. Então nem sempre que aquilo que você acha que vai ser ruim para você, vai ser para sempre. É por algum tempo, e eu estarei com você, e te... Então aqui eu já começo um outro pensamento. Não é o lugar que te abençoa, é a bênção de Deus que está sobre você. Então tire da cabeça esse negócio que existe lugar. Tira da tua cabeça isso aí. Tira da cabeça. Por causa disso tem muita gente perdendo família, perdendo filho, perdendo esposa, perdendo casamento, vivendo uma vida porque ele acha que é o lugar. Não, nós vamos entender. A bênção não está no lugar. Que diz o texto, Deus falando para eles: aonde colocarem a planta dos teus pés, você vai possuir a terra. Em outras palavras, a bênção está sobre você. Então se Deus te mandar, não importa onde você estiver, a bênção de Deus vai te acompanhar. Aí você pode dizer assim: meu Deus, que terra abençoada. Ela é abençoada, mas não é porque ela é abençoada por si só. Ela é abençoada porque você obedeceu, e através da bênção de Deus que está em você, a terra se tornou abençoada. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque você e os teus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, ao seu pai. Olha ali o texto ali antes, ali, ó. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei toda essa terra. Então, para Deus abençoar e para Deus estar com ele, tinha que ter uma única coisa, que é o quê? Obedecer. O segredo para eu ter a bênção de Deus na minha vida é obedecer. A obediência te leva a viver aquilo que talvez você nunca imaginava viver. Obedecer. A desobediência tem trazido muitas tristezas na vida das pessoas.
Então o fato assim, tudo bem, então eu não vou para o Egito. Eu fiquei. Você abriu mão daquilo que você acha que é melhor para você. Então você entende que fazer a vontade de Deus nem sempre, a princípio, a priori, é o melhor para você. Mas não é porque Deus está levando você em algum lugar que você acha que é pior, que Ele vai abandonar você. E aí o texto ele é carregado de situações dentro da Bíblia, que diz, um deles diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele, mas eu preciso confiar. Eu preciso entregar o quê? A direção. A maior dificuldade nossa é entregar a direção para Deus. Eu venho, de uns 3 domingos que eu venho repetidas vezes falando alguma coisa sobre isso. De entregar, você precisa confiar no Senhor, você precisa entregar os teus planos para o Senhor. Faça os teus planos, mas quem dá a última palavra ainda é Ele. É Ele que faz ainda a última palavra acontecer na tua vida. Então assim, para Deus me abençoar, para Deus fazer alguma coisa, eu preciso obedecer. Se você estiver sendo obediente diante de Deus, fique em paz. Deus vai cuidar dos mínimos detalhes da tua vida. Pastor, como eu sei que eu sou desobediente? Você sabe. Conforme eu vou falando para você, o Espírito Santo de Deus já está aí falando para você. E outra coisa, quando Deus nos dá alguma coisa, o que Ele falou? Volta um texto ali atrás, volta um pouquinho. O versículo anterior. Põe aí para mim, Miguel. Versículo anterior. O 2, por favor. Apareceu o próximo. Terra tinha acontecido em Abraão, por isso Isaac foi até próximo. 5. Abraão ouviu a minha voz. Não é aí não. Onde você estava lá? Espera aí. O 4. Sua descendência como estrelas. Não é ainda não. Multiplicarei, é no versículo, é o 3, desculpa, é o 3. É o 3. Fique nessa terra por algum tempo. Aqui. Fique nessa terra por algum tempo. E aqui está um grande problema. Que você acha que Deus abençoou. Por que você já percebeu que quando, vamos supor, você vai para um lugar, as coisas fluem bastante? Aí de repente as coisas começam as portas se fechar? Já passou por isso? Você foi para um lugar e Deus resolveu te abençoar. Te abençoou, te abençoou, te abençoou. Aí, de repente, as portas começam a se fechar, as coisas começam a dar tudo errado. Por que será? Bom, diante disso, tem vários caminhos que dá para a gente caminhar. Mas dentro desse texto, talvez é porque já passou do teu tempo. Fique nessa terra por algum tempo. Que isso quer dizer? Que você acha que esse pouquinho de tempo e Deus te abençoou, não vou sair daqui porque não, é por algum tempo. E você precisa entender qual que é o tempo de Deus. Deus é um Deus de início, um Deus de meio e um Deus do fim. Deus começa e termina ciclos. Não existe ciclos eternos. Isso tanto no comércio, isso tanto na tua casa, isso em tantas outras coisas, não existe. Por isso que pessoas começam bem, de repente ele vai caindo. Porque chega um tempo que você quer manter uma coisa que já não está mais na força de Deus, está na tua força. Deus já vem falando com você, ó, Deus está dando sinais para você. Deus está dando sinais para você. Ó, está chegando a hora. E você fica brigando. Não, porque não saio. Não, Deus está me abençoando. Não vou largar, que é meu, ninguém me tira. E você fica brigando. De repente, Deus vai te expulsar? Não vai te expulsar. Mas o que vai acontecer? As coisas vão começar a ficar mais difíceis. As coisas vão começar a acontecer, agora não mais com leveza. Mas vão começar a acontecer agora com uma força que você vai ter que colocar. Porque quando Deus está no negócio, irmão, as coisas fluem. As coisas andam de uma maneira sobrenatural. Você crê nisso? Quando Deus envia, quando Deus faz alguma coisa, tudo acontece da maneira mais leve que for. Agora, quando você passa desse tempo que você precisa ter, aí as coisas continuam acontecendo, mas agora com mais força. E a força agora já não é mais de Deus, a força é tua. É por isso que está cansando você, é por isso que você está cansada, é por isso que as pessoas estão cansando. Então peça a Deus discernimento.
Não fique mais daquilo que Deus estabeleceu para você. É claro que não é para todo mundo. Para algumas pessoas, Deus pode estabelecer esse pouco tempo aí forever. Pode viver para sempre nesse tempo. É a tua história. Mas para outras pessoas, não. Há pessoas que Deus trabalha em ciclos. Fecha, abre, fecha. E você precisa entender. Você precisa compreender. Então, muitas vezes eu sofro porque eu não estou entendendo que o meu tempo está acabando. O meu ciclo está se fechando. E todos aqueles que são espirituais, Deus vai dando sinais. Deus vai dando sinais. E não importa o quanto que está abençoado. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Porque, não, mas está muito bom, eu não posso sair daqui. Olha só como que as coisas estão. Meu Deus do céu, como é que eu vou abrir mão? Aí você fala para alguém, olha rapaz, eu vou embora. A pessoa fala para você, você é doido rapaz, fica aí mesmo em Gerar. Fica aí, que o Egito está uma loucura só. Não, fica aí em Gerar. Aí você fala, é verdade, eu vou ficar por aqui mesmo, porque o negócio aqui está bom. Só que Deus falou assim, é por um pouco de tempo. Algumas pessoas estão entendendo o que eu estou falando aqui com você. Você está lutando mais, você está sofrendo porque já não era mais para você estar aqui. Para mandar real mesmo? Na lata assim? É isso. Já passou o tempo, nego. E Deus vem avisando você, Deus vem falando para você. Mas você quer insistir porque você acha que é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. Esse dia eu estava conversando com o irmão que ele acabou de chegar do Brasil. Vai conversando com ele. Eu falei lá, como é que está o negócio? Pastor, está muito fácil. Não, o povo reclama lá que não tem dinheiro, mas as lojas, ó, tudo assim, ó, churrascaria, os negócios, ó, tudo lotado. O que isso quer dizer? Está ruim é para nós, para você que está aqui olhando para lá, não querendo ir. Para quem está lá, irmão, está vivendo o sobrenatural. Está voando alto. E essa concepção da gente, está ruim, é você. E às vezes você está vendo muito pior do que ele. Aqui você posta uma foto e ele fica, nossa, na neve, está na neve. E ele está lá, irmão, devendo para todo mundo mais alegre. Cartão batendo lá no alto, mais feliz da vida. Todo sábado a família vem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquela alegria toda. Aí fala, não vem que você é doido, rapaz, o negócio, o bicho está pegando aqui, não vem. E aí você se apega no que Deus falou assim, vou abençoar você. Estarei com você por algum tempo. Não, mas Deus está comigo, Deus está comigo por algum tempo. Então peça sabedoria a Deus. Normalmente quando passa do tempo, você acaba perdendo coisas preciosas da tua vida. Peça a Deus sabedoria e discernimento para entender quando um ciclo estiver se fechando. Peça sabedoria a Deus. E não quer dizer que você vai viver o pior. Não. Deus está fazendo com você. Quer te dar outra experiência. Ele quer provar para você que você carrega o que há de melhor. Que é a bênção de Deus. Que aonde você chegar, se você obedecer, Deus vai te abençoar. O lugar pode estar. Deus vai te abençoar. Vamos caminhar. Versículo, abra a Bíblia aí. Versículo 12. Vamos para o versículo 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor abençoou. Olha só, irmão, ele ficou rico. Ficou rico. Não é o que está acontecendo com você? Fala amém. 100 por um, irmão. Porque Deus o abençoou. Para com esse negócio aí. Ai, pastor, eu trabalho de sal a sal. De domingo a domingo eu trabalho. Olha, se não fosse o meu trabalho. Não, besta. É porque o Senhor te abençoou. Mesmo com as marcas que você carrega, olha aqui, ó, queimadura, fazendo pão, fazendo carne. No meu caso foi pipoca.
Aí você fala assim, não, mas Deus, eu estou trabalhando. Porque Deus te abençoou. Se tem trabalho, Deus te abençoou. Se você está trabalhando bastante, Deus te abençoou. Se você já está juntando alguma coisa, Deus te abençoou. Nunca roube aquilo que foi Deus que deu para você. Amém? Isaac, versículo 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Olha que palavra boa, que a igreja fica alegre. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. A ponto, possuía tanto. Sabe as pessoas que vêm para cá e Deus abençoa ela e todo mundo que chega aqui já comete inveja? Ih, se está sempre que roubou de muitos. Ih, se está... É desse jeito. Quando você é um Zé Ninguém, amigo de coisa nenhuma, irmão de quase nada, ninguém vê você. Bastou Deus te levar, tem os invejosos do lado. Mas Isaac começou a prosperar por quê? Porque na ótica dele ele tinha que ir para onde? O Egito. E ele ficou. E Deus falou para ele, fique em Gerar. Fique em Gerar que eu vou te abençoar. E Deus abençoou. Agora a pergunta é, a bênção estava em Gerar e não no Egito? Então quer dizer que quando o pai dele foi para o Egito era abençoado e agora não é? Não. A bênção estava em Isaac. Se eu mandar você para o Egito, você vai ser abençoado, mas eu não quero mandar para lá. Você vai ficar em Gerar. E eu vou te abençoar em Gerar, porque a bênção está em você. Versículo 16. Então Abimeleque disse, saia de perto de nós, pois você já é muito poderoso. Então quando você chega, você vai crescendo, tem um monte de amigo, começou a crescer, eles começam, vai para lá que você já ficou... Já comprou até casa aqui. Chegou ontem. Chegou ontem e já comprou uma casa. Eu estou aqui há 30 anos. 30 anos. Chegou ontem. Deve ter alguma coisa errada. Tem sim. É que ele confia em Deus. E você não. Porque aonde Deus mandar, não importa tempo. E de novo, para nós aqui, cada um tem uma história. E você veio aqui, sofreu bastante. Que bom. Pode chegar alguém aqui e não vai sofrer. Aí você fica assim, mas eu sofri, você vai passar. Não, cada um tem uma história. Você chegou aqui e desbravou, foi você que veio antes. Esse aqui já vai vir na terra limpinha, tudo tranquilinho. E não adianta você ficar bravo. A história é dele. Mas tem que entender. Tem que ter o tempo. Versículo 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram um outro poço, pelo qual também discutiram, por isso chamou de Sitna. Então, olha lá, o primeiro versículo 20. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por quê? Os pastores de Isaac foi lá e começou a desentulhar alguns poços que no tempo do pai dele, os filisteus tinham entulhado. O que é entulhar? Jogar um monte de lixo, um monte de coisa para fechar aquele poço de água. E vai os pastores de Isaac e desentulham aquilo ali. E ele estava na terra de quem? De Gerar. Quem que mandou ele para Gerar? Deus. E aí ele foi lá e desentulhou. Quando ele desentulhou aquilo, o povo da cidade onde estava começou a invejar ele. E começou falando assim, não, esse poço é nosso. Aqui eu entendo uma coisa, existem alguns sinais que está chegando a sua hora, e está fechando o teu ciclo, e aqui é um sinal desses. Se ele cavasse o povo e ninguém estava nem aí, aquele casulo, você já deve ter ouvido isso, que vira borboleta, como é o nome daquilo? Aquela lagarta, dentro do casulo, ela sai dali e vira uma borboleta. Por que ela sai dali? Porque ela cresce. O casulo continua do mesmo tamanho. Então, normalmente, quando você cresce, o casulo não cresce igual.
O que tem que fazer? Você precisa sair para você poder voar. Porque senão você vai morrer dentro do casulo. Por um pouco de tempo eu vou te abençoar. Depois as coisas vão mudar. E Deus começou dando sinais para ele. Normalmente, quando está começando a chegar a hora, você vai começando a sentir algumas coisas. Começa a acontecer uma situação que não acontecia, você começa a ficar desgostoso com alguma coisa que você não tinha, e você começa, mas por que eu estou com esse sentimento? Você cavou um poço alegre. E de quem que era o poço? Do pai dele. E o que é cavar o poço do pai? É você viver na bênção de geração. Você está repetindo, às vezes, coisas boas que você aprendeu com os teus pais. Mas o que você está relembrando novamente que aconteceu com os teus pais, de coisas boas para você, está causando inveja. E aí a gente pensa assim, é o inimigo levantando, Deus vai colocar por terra. Nem sempre, às vezes é Deus dando um sinal para você. É o sinal que está chegando a hora já de você sair de gerar. Então, às vezes, quando uma situação começa a apertar muito, começa a ter sinais, irmão. Você está numa casa, está morando em alguma situação, você está no emprego, alguma situação, você está indo tudo bem, de repente as coisas começam a mudar. E aí o crente, que não tem muito discernimento, ele põe tudo a culpa no diabo. É o diabo que está fazendo isso, quer derrotar o Filho de Deus. Não. Às vezes Deus permitiu que aquilo acontecesse para que você não se fincasse ali a tua casa em Gerar, porque senão você não ia mais querer sair dali. Deus mandou Isaac para Gerar, mas Isaac corria um risco do quê? De não querer mais sair dali, porque Isaac era ser humano. Ele falou, Deus me trouxe aqui, enriquei bastante aqui, mas ele talvez ia esquecer por um pouco de tempo. E às vezes a gente acha que pouco de tempo é 10, 20, 30 anos, e às vezes pouco de tempo é pouco tempo mesmo. Então tem coisas que Deus permite que aconteça, para que você fique em alerta, tendo como um sinal de Deus que está chegando a hora de fechar o ciclo. Então, na tua vida, você tem que prestar atenção muita coisa. Estava tudo bem no serviço, estava tudo bem em certo local. Aí, de repente, do nada, a irmã começa a ficar assim. O fulano começou a falar uns negócios. Não estou entendendo por que o ciclano falou aquilo. Por que está acontecendo isso? Por quê? Porque se estivesse muito bom, você não ia querer sair dali. Se tivesse tudo muito bom, você não queria sair do local onde você estava. Mas Deus, já conhecendo o teu futuro e sabendo que você é obediente, Ele vem e levanta os invejosos para que você fique esperto. Aí fala assim, não, esse poço é nosso. E o que eu acho interessante aqui? Isaac poderia brigar pelo poço, irmão. Não, esse poço é meu, quem me deu foi o Senhor. E vocês vão morrer porque esse poço é meu. O que ele fez? De quem que é o poço? É meu. Tá bom, é de vocês. Então, para de brigar por coisas, para de brigar por situações. Tem gente que briga por causa de qualquer coisinha. Não, porque aqui eu cheguei primeiro, então tá bom. Fica no teu lugar. Tá bom, porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. O que Isaac fez? Saiu dali e foi cavar outro poço. E deu água. Então você entende que a bênção não está no lugar, a bênção está com ele. Não, vai lá. Não precisa brigar, irmão. Não, porque eu estou aqui e ninguém vai me tirar. Para com isso, irmão. Eu tenho uma concepção comigo desde onde eu passei. Eu não brigo com nada, não. O dia que surgiu uma situação, não, porque... Não. Está aqui, ó. Está aqui. Não vou brigar. Não, mas não brigo um minuto. Brigar para querer ser, brigar para querer, não, porque Deus me deu. Não. Eu não. Quer que eu saia? Tá bom, tá aqui. Já deu, tá aqui. Chavinha, Deus abençoe os irmãos, glória a Deus. E ó, vou cavar outro poço. E vai dar água. Então não fico brigando, então não perca tempo brigando. E às vezes dentro do nosso contexto religioso, e quer brigar para ser isso, quer brigar para ser aquilo, e quer brigar para ser não sei o quê. Não, eu quero brigar para ser o principal, eu quero brigar, e briga com as pessoas, e faz um monte de situação, divide a igreja, um monte de coisa, e faz uma reunião, eu quero ser, e o outro fala, não, você não vai ser. Irmão, na primeira, pode ficar, porque eu sei os poços que eu cavei por aí. Então não é a terra. Então preste atenção. Deus está mudando e quer mudar o teu caminho. Ele vai dando sinais. Então comece a prestar atenção nos sinais.
Pastor, como eu sei que está chegando a minha hora? Deus vai dando sinais. Aí ele vai e cava outro poço. Por isso Isaac deu o poço do nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. E por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Então olha só, ele cavando o poço, o povo enterrando o poço dele. Cavando o poço e o povo enterrando o poço dele. Cavando e o povo enterrando. E ele indo, ele não brigando por poço. Ele não brigando por poço. O que a gente mais vê hoje dentro das nossas comunidades religiosas e tal, as pessoas brigando por causa de poço. Não, porque eu comecei, eu que fiz, eu que coloquei, eu que dei, que nada. Você está brigando por causa de poço. Eu estou caminhando, estou abrindo poço. Onde eu estiver, estou abrindo poço. Ah, eu quero, toma, fica. Ah, mas você é besta. Não, sou não, filho. Porque Deus vai me dando sinais. Fique naquela terra por um pouco de tempo. Aí de repente Deus começa a me abençoar. E aí eu como ser humano não vou querer mais sair daqui. Vamos fazer minha tenda aqui que eu vou ficar para sempre. Aí Deus levanta invejoso, levanta um monte de situação. Deus levanta um monte de coisas que você vai entendendo. Opa, não é para eu ficar à vontade. E aí o que Isaac faz? Versículo 21. Dali Isaac, vamos lá. Estava no versículo 21. Então os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. E isso chamou de Sitna. E 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro. Desta vez não houve discussão alguma. E ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Depois de ter vários poços sendo entulhado, ele continuou e cavou outro poço. E aquele poço foi o poço agora, o espaço fértil da terra dele. Então o que isso quer dizer? Às vezes você está no primeiro poço brigando ainda, achando que é terra fértil. Você está brigando achando que é terra fértil. Não, ainda não é não. Deus está mostrando para você. Sai daí, você está brigando por causa de poço, você está brigando por causa de posição. Você está fazendo de tudo para ficar por causa de posição. Você está brigando para ficar numa situação que é melhor você dar, entrega isso. Para com isso, é melhor. É igual gente que, uma coisa interessante, né? Você emprestar dinheiro. Já viu emprestar dinheiro? Normalmente quando você empresta dinheiro, dependendo, lógico, não vou generalizar, mas dependendo da situação ou da pessoa, você já perdeu a amizade. Né? Que você já conhece, sabe que a pessoa não vai pagar mesmo, aí você vai, fica esperando, perde a amizade. Aí o que você faz? Duas coisas. Primeira, você não empresta. Ou segunda, você vai lá, falou, toma aqui, não posso te dar tudo, mas eu te dou esse aqui. Quando que eu vou te pagar? Irmão, não esquenta com isso não. É uma bênção para você. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Mas você precisa ter um entendimento que a bênção de Deus, ela está com você, e às vezes você fica brigando, e cheio de situações na tua vida, sabe, às vezes precisa perdoar e não perdoa, aquele remorso dentro de você, coisas que aconteceram há tantos anos, e você aqui, não, eu não perdoo, é brigando com o poço, por isso que você não vai viver o último poço. O último poço, dali Isaac, 23, dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, e fez grandes promessas para ele. Então ele saiu, fez um poço de Reobote. O poço de Reobote era o poço, Reobote dizendo: agora eu sei que esse espaço para sermos férteis na terra do Senhor. Então ainda há um poço que você vai cavar e ninguém mais vai entulhar. Fala amém. Isso é só para quem crê, irmão, isso é só para quem acredita. Mas você chegar no poço do Reobote, você tem que parar de brigar por causa dos outros poços lá. Está brigando por coisinha, está brigando por qualquer coisinha. Não, porque é minha hora, roubaram a minha hora no serviço, pastor. Roubaram a minha hora. Perde a paz por causa de 1 minuto. Você é errado aqui. Não, está errado aqui. Roubaram mesmo. E fica ali brigando. Irmão, é um dólarzinho ali. Tá bom, vai. Às vezes minha mãe falava assim, mas tem Deus para dar do que o diabo para levar. Fica brigando por causa de poço, brigando por causa de poço, brigando por causa de poço, nunca vai viver o poço da fertilidade de Deus. Por quê? Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Então, às vezes, Deus vai permitindo que pessoas, olha só, toda vez que entulhava um poço, ele fazia o quê?
abria outra e caminhava, né? Então abri um aqui, eu estou aqui. Deus me trouxe aqui. Tudo muito bom, bênção de Deus e tal. E Deus já sabe, eu sou ser humano. Eu posso gostar e não querer mais obedecer e tá bom aqui. Só que Deus já me conhece. Fala assim, abre um poço ali. Aí eu abro um poço aqui. Feliz. Eu estou aqui na terra ainda, abri um poço aqui. Deus abençoando, as coisas abençoando. Aí Deus manda os inimigos e fecha aqui. Aí eu fico brigando aqui porque Deus me trouxe para essa terra. Deus me trouxe para cá para gerar. Foi Deus que mandou. Quem que mandou Isaac para lá? Quem foi? Foi Deus que mandou, vai para lá. E ele fica, não, está aqui, eu abri um poço e vi os invejosos, os inimigos, eu vou lutar pelo poço. Não, Isaac não. Ah, tá. Não vamos discutir não, pessoal. Tá com esse poço aqui, tá bom, vou falar aqui, abre o outro aqui. Abre o outro aqui. Abre o outro poço aqui, já ficou lá. Bênção de Deus, terra aqui. E não, vamos ficar por aqui e ver o povo discute. E ele poderia brigar, não, vamos ficar porque o primeiro até eu perdoo, mas o segundo não. Eu tenho só cara de besta, mas não sou besta não. O primeiro você me levou, pilantra. Agora aqui não, porque aqui é homem. E fica brigando por causa de poço, brigando por causa de poço, brigando por causa de poço. Isaac fez o quê? O pessoal está discutindo. Deixa, irmão, deixa ele lá. Vamos caminhar. Abre outro poço aqui. Abriu outro poço. E esse poço aqui foi o maior poço da bênção que ninguém mais veio entulhar. Agora, olha onde ele estava e onde ele está. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes Deus cria uma situação para te tirar do lugar e te mandar você para onde Ele quer. Então não é só o diabo não. Às vezes Deus criando situação para que você vá. Agora o que eu quero, tenha discernimento de Deus. E eu já estou dando sinais. Não brigue por causa de poço. Caminha. Abra outro poço. E se entulhar, abra outro poço. Vai chegar a hora do poço certo. Ninguém mais vai entulhar. Mas por quê? Porque Deus colocou a mão nele? Não. Porque agora você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Ué, mas não foi Deus que mandou? Foi, mas por um pouco de tempo. Aí você entendeu. E está lá do outro lado agora, colhendo o que é de melhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus traga discernimento para você. Não brigue por causa de poço. E não ache que vai ficar para sempre. Tudo tem um início, meio e fim. E Deus pode estar querendo começar um outro ciclo na tua vida. Seja obediente. Mesmo achando o que vai acontecer. O melhor é obedecer. Deus abençoe. Vamos para casa, ficamos de pé.